Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos. Vamos hoje entender uma das regiões que ela é mais subaproveitada, uma das mais subaproveitadas do mundo dos vinhos. E aqui já vai uma dica especial que tem vinhos com preços bons, ou seja, bons é que não são tão caros, e com uma qualidade bem interessante. E nós estamos falando da região do Beaujolais. E o Beaujolais, e isso é legal porque é uma região que está ali bem pertinho da Borgonha. Tem alguns vinhos que são parecidos com o estilo da Borgonha, principalmente a gente pegar os brancos, parecido com os vinhos do Mâconnais, e os tintos, parecido com os vinhos ali da Côte Chalonnaise, né? Dá para a gente fazer um pouco dessa associação, mas a gente vai entender isso com um pouco mais de atenção e ver onde estão essas oportunidades, porque é uma região que entrega, principalmente os bons produtores, uma qualidade muito interessante e os preços não são tão caros. Tão caros. E é uma região que muita gente confunde. Poxa, mas eu vi junto com a Borgonha, eu estava estudando Borgonha e estava lá o Beaujolais. É que, na verdade, o que aconteceu? E aí a gente já vai entender que Beaujolais é uma região que passa por muitas transformações em muitos momentos da história. E quando a gente pega o mapa, né, geopolítico da França, Beaujolais fez parte durante muito tempo na geografia francesa junto com a Borgonha, como regiões geográficas, mas não para vinho necessariamente. Elas são regiões que elas estão, né, literalmente uma, entre aspas, coladinha na outra, porque o Beaujolais fica ao sul da Borgonha, na sequência da Borgonha. Inclusive tem as áreas do sul da Borgonha, a região do Mâconnais, algumas apelações elas se cruzam com a região do Beaujolais. Só que hoje o Beaujolais ele é uma região independente. Inclusive tem um bureau, né? Tem um bureau, um comitê próprio que regula os vinhos do Beaujolais, que promove os vinhos do Beaujolais, que se chama Inter Beaujolais. E hoje não tem mais relação com a Borgonha. Não é que não tem, é que a gente vai ver que algumas apelações regionais acabam se cruzando e tudo mais, mas é uma região independente. É uma região separada. Mas é uma região que acabou pagando um preço alto que foi ficar à sombra da Borgonha. Por estar próxima da Borgonha, isso por um lado é bom, porque é uma região Borgonha super famosa e traz turista, traz gente, traz, né, algum destaque. Só que os vinhos Beaujolais sempre ficaram à sombra dos vinhos da Borgonha. Só que quando a gente começa a entender, degustar, encontrar os melhores produtores, encontrar as melhores áreas do Beaujolais, são vinhos incríveis. Só que esse fato de ficar à sombra da Borgonha fez com que a região passasse por muitos momentos de mudanças, mudanças e transformações, algumas nem tão positivas, outras muito positivas, muito favoráveis. Inclusive uma revolução que vai começar nos anos 70, 80, vai explodir a partir dos anos 90, que foi a famosa festa do Beaujolais Nouveau. Isso a gente vai explicar com calma daqui a pouco. Mas é uma região, então, que é próxima da Borgonha, mas não tem o prestígio da Borgonha. Mas tem produtores, inclusive, da Borgonha, que produzem no Beaujolais, assim como tem produtores do Beaujolais que produzem na Borgonha. Ou seja, a cultura de produção ela é próxima, inclusive nos conceitos. Mas essa transformação de Beaujolais é uma transformação constante, regular. E para a gente encontrar os melhores vinhos, para a gente encontrar o que a gente gosta do Beaujolais, e aqui eu já estou dando a primeira dica da aula de hoje para vocês,
provem os vinhos do Beaujolais, porque eles são mais econômicos, não são tão caros e podem entregar muita qualidade. E quando a gente fala dos crus do Beaujolais, né, os famosos crus, como Fleury, né, como Morgon, são, né, Moulin é impressionante assim o que entrega de qualidade. Morgon com os seus vinhos mais, né, mais concentrados, mais intensos. Mas não é só isso. A grande questão é que nesses processos de transformações que o Beaujolais passou, durante um bom período da sua história, acabou se centrando muito em vinhos mais econômicos, vinhos mais baratos, com menor qualidade, porque a Borgonha fazia os vinhos com maior prestígio, com maior destaque, com maior protagonismo, e os vinhos do Beaujolais foram ficando à sombra da Borgonha. Mas apesar de ter um contexto geográfico diferente, apesar de ter um terroir diferente, apesar de ter inclusive a uva tinta protagonista diferente, que na Borgonha é com certeza Pinot Noir e aqui no Beaujolais é a Gamay, a gente vai ver que o estilo não é muito diferente. E quando a gente começa a ver os estilos dos vinhos do Beaujolais, o mais famoso, o mais importante, o mais destacado é o estilo vinho tinto leve. Aqui está o grande destaque do Beaujolais. Então, a maioria dos seus vinhos são vinhos tintos leves, fáceis de serem consumidos, e não são vinhos com grande guarda, são vinhos que focam pelo frescor, caráter de uma fruta vermelha, aqueles aromas mais francos, né, muito mais frutados, aromas primários, aqueles às vezes um toquezinho terroso, um toquezinho um pouco mais herbal, mas predominando fruta vermelha. São vinhos que não têm uma estrutura tânica tão marcados, são vinhos que têm uma acidez média a mais, né, normalmente passam de médias, mas vinhos mais fáceis de serem consumidos. Agora, a gente precisa saber que no Beaujolais, a gente também tem vinhos tintos um pouco mais intensos, podemos dizer esses tintos médios, né, de médio corpo, de média intensidade. A gente tem vinhos rosés, que estão ficando cada vez mais comuns, apesar do volume ainda ser pequeno, no Beaujolais. E a gente tem vinhos brancos. Agora, a grande concentração, e vamos lá, mais ou menos, aproximadamente aí 97, 98% dos vinhos do Beaujolais, eles são vinhos tintos. Opa, dá uma limpada aí, ficou meio estranho, né? 98% dos vinhos Beaujolais são vinhos tintos mais leves. 98% dos vinhos Beaujolais são vinhos tintos, vamos chamar assim. 98% são tintos. E a grande maioria desses 98% são tintos mais leves. Apesar que a gente vai ver que os cru, por exemplo, são vinhos que têm uma concentração um pouco maior. Mas mesmo assim, ainda não são aqueles vinhos mais internacionais, conceitos críticos antigos, né? Muita extração, muita concentração, muita potência. Não é isso. O Beaujolais foge um pouco disso. E para a gente começar a entender a região, e a gente já olhando assim, a gente já vê que o Beaujolais, ele reúne muito de um contexto que remete à França. Remete a vinhos franceses, principalmente do centro-norte da França. Que são aqueles pequenos vilarejos, né, os villages, uma pequena comunidade cercada de vinhedos, com diferentes composições de terroir, inclusive a gente vê, né, os montes do Beaujolais em toda ou boa parte do lado oeste, principalmente do centro-norte da região, que tem uma influência importante, a gente já vai ver geográfica, mas formam essas paisagens que são lindas, essas paisagens que são exuberantes. E, gente, vou falar para vocês, tá? No Beaujolais, não é só o vinho que é mais barato que a Borgonha. No Beaujolais, a gente é melhor recebido. No Beaujolais, a gente paga menos para ficar hospedado. A gente tem umas opções muito mais legais, né? Vamos chamar mais legais. O termo seria mais fáceis da gente conseguir fazer as marcações do que a Borgonha. E é tão lindo quanto.
Claro que a Borgonha tem toda a mística, né? Não foi uma Borgonha Terra Santa, né? Do vinho e tudo mais. Bom, isso é um outro papo. Mas o Beaujolais é que... E a dica para vocês é... Quem vai à Borgonha, se tiver um tempinho, vá até o Beaujolais. Vá até o Beaujolais. Porque aqui tem produtores incríveis, muito na linha da Borgonha, e aí de produtores orgânicos, produtores biodinâmicos, produtores fazendo coisas incríveis de valorização do terroir. A região toda ela envolve, então, 96 vilarejos. Desses 96, 39 são classificados como village, a gente já vai dar uma olhada nisso. Ou seja, são aqueles mais destacados. E dentro desses 39 tem 10 áreas que são os crus, que são as áreas de maior destaque, que vira uma apelação separada, mas pertencente ainda à região do Beaujolais. Isso a gente olha daqui a pouquinho. Olha com um pouco mais de atenção. E para a gente chegar a isso, a gente precisa saber onde é que está o Beaujolais e quais são as suas, né, suas influências de terroir e tudo mais. E o Beaujolais, ele está lá na França, é uma região francesa. E quando a gente olha o mapa da França um pouquinho mais ampliado, a gente sabe, né, que a França tem diferentes macro-influências de terroir, macro-influências geográficas. Quando a gente olha o Beaujolais, o que a gente vê aqui? E aonde está o Beaujolais? Aqui a gente tem o mapa da França. O Beaujolais está aqui, ó, marcadinho em rosinha aqui. Deixei circulado para vocês, né? Vou dar uma limpada, vou botar uma seta, fica mais fácil, né? Ó, o Beaujolais está aqui, ó, marcadinho em rosinha. E vocês vejam que ele está literalmente conectado com a Borgonha. Borgonha é essa área laranja que está aqui um pouco mais para o norte do Beaujolais. Mas a gente olhando assim, a gente vê, por exemplo, que aqui toda ou boa parte do oeste são cadeias montanhosas. Conforme... Tá aqui um pouquinho, né? Então, conforme a gente vai vindo para o sul, vão tendo áreas mais planas. E isso é bem importante, essas áreas de montanhas que tem aqui no oeste. E é bem legal porque a gente olhando o contexto, a gente vê aqui que a gente tem a Borgonha, acaba a Borgonha, já começa o Beaujolais, e depois a gente já vai ter o Vale do Rhône. E quando a gente já vai ter o Vale do Rhône, quando a gente fala do Beaujolais, o Beaujolais é dividido em duas grandes áreas. Uma área um pouco mais para o norte, né, que a gente chama aí da área, né, vamos dividir mais ou menos o Beaujolais em duas áreas. Quando a gente tem o Beaujolais mais para o norte, do centro para o norte, a gente chama, né, do famoso terroir parecido com o Rhône. Quando a gente tem o Beaujolais mais para o sul, a gente já tem um terroir um pouco mais parecido com a Borgonha. Então isso é legal, porque olhando assim, até voltando aqui um pouquinho, né? Isso é legal porque a gente olhando essas influências, né, como um todo, o Beaujolais ele tem algo em torno de 15 mil hectares. Ele tem uma extensão de um pouco mais de 50 quilômetros de norte a sul e um pouco mais de 10, chegando quase a 15 quilômetros de leste a oeste. Então, é uma região relativamente pequena se a gente parar para avaliar, né? É uma região menor. Se a gente parar para avaliar, é uma região com 50 quilômetros de leste a oeste, não é muito grande. Mas a gente avançando, e aí olhando aqui com um pouco mais de atenção, a gente vai ver que essa área onde o Beaujolais está situado é uma área que envolve cadeias montanhosas no oeste, vai envolver rios no leste, e essas áreas de vinhedos vão estar situadas exatamente entre as cadeias de montanha e o rio.
E aí, quando a gente tem cadeias montanhosas, a gente já começa a ter aquela composição de diferentes altitudes. E os vinhedos do Beaujolais, de modo geral, eles vão ficar aí mais ou menos aí entre os seus, mais ou menos aí entre os seus 200 a 400 metros de altitude. E os melhores vinhedos, eles estão em relevo, eles estão em inclinação, principalmente com exposição sul, né? Principalmente esses vinhedos que ficam mais aí apontados, os vinhedos, né, que recebem a luz do sol desde cedo, ou seja, que tem exposição para o leste, para o sudeste, para o sul, que tem as melhores insolações. E tem alguma coisa de altitude também. O que a gente vê no Beaujolais é que começa a ficar diferente da Borgonha, porque até aqui tá meio parecido com a Borgonha, né? Então, vamos lá, os vinhedos em costa, algumas áreas planas, mas o que começa a ficar diferente da Borgonha é, primeiro, a questão de solos. E depois que o Beaujolais é muito mais uma influência continental, assim como a Borgonha, principalmente na sua parte mais norte, mas tem uma influência mais mediterrânica na sua parte mais sul. Então, o Beaujolais ele acaba tendo um pouco mais de influência mediterrânica que a Borgonha, porque a Borgonha está aqui, o Beaujolais está um pouco mais para o sul, o Beaujolais está mais próximo do Mediterrâneo. E isso é interessante porque, estou dizendo nem que é melhor nem que é pior, é interessante porque a gente sabe que a influência mediterrânica faz com que os verões fiquem um pouco mais quentes, um pouco mais secos e um pouco mais longos. E isso traz uma maturação extra para as uvas aqui no Beaujolais. Então as uvas aqui elas amadurecem um pouco mais. Então a Gamay, ela é uma uva que se dá melhor aqui, por exemplo, do que Pinot. Apesar de ter um pouquinho de Pinot aqui, a Gamay se dá melhor. E aí mais do que isso, essas cadeias de montanhas que a gente vai tendo aqui no oeste, elas bloqueiam a chuva que vem lá, tanto do Mar do Norte quanto aqui do Atlântico. Bloqueiam não só a chuva, mas também as nuvens. E aí a gente tem, né, um pouco mais de dias ensolarados aqui, um pouco mais de sol no Beaujolais. Então, olha que legal. Esses fatores vão fazendo com que o perfil dos vinhos seja diferente. Mas ainda tem essa influência continental. E aqui a gente está falando dessa transição, né, de uma influência continental com alguma influência mediterrânea. Com alguma influência do Mediterrâneo. Mas isso vai fazer com que o contexto de terroir do Beaujolais seja um pouco diferente. Mas, de modo geral, o que mais vai diferenciar, porque aqui a gente está falando, né, ainda com uma relação com a Borgonha, né? Ah, poxa, mas aí tem as colinas, também tem cadeias montanhosas que bloqueiam a umidade, que bloqueiam a chuva, essas cadeias no oeste. Poxa, tem insolação, tem continentalidade. E aí isso também, né, essa continentalidade também traz um pouco mais essa questão de riscos de geadas, essas geadas de primavera, essas geadas tardias, que aí começa a esquentar, aí, né, pode causar problemas na floração, na própria brotação e outras. Mas o que começa a diferenciar o Beaujolais da Borgonha são principalmente os seus solos, principalmente a base granítica. Solos à base de rochas graníticas. Isso começa a diferenciar. Na Borgonha, o grande destaque são os solos à base de argila e de calcário. Quando começa a chegar no Beaujolais, esse solo muda e começa a ter um afloramento granítico muito forte. Parecido com o que vai ter depois lá no Rhône Norte. E esse solo granítico, que é um solo pedregoso, ele ajuda
em ter um amadurecimento complementar, um amadurecimento extra também para as uvas. Claro, não é uma região extremamente quente. A gente está vendo aqui no mapa de insolação e de calor que é uma região ainda moderada, né? Conforme vai vindo mais para o sul, vai ficando mais quente. A gente está indo também mais perto da linha do Equador, né? Vai ficando mais quente. Ainda é uma região moderada. Mas esse solo com boa drenagem, com boa retenção de calor, ele também ajuda a ter um amadurecimento extra. E mais do que isso, a Pinot Noir não se dá bem com esse perfil de terroir. Vai ter outra uva que vai se dar melhor aqui. E essa uva vai ser a Gamay. Então, esse conjunto de fatores vai criando, né, o contexto macro de terroir do Beaujolais. Mas posso dizer, são vinhos muito interessantes. A grande questão é que a gente sempre quer criar uma competição. A Borgonha, o Beaujolais, a Borgonha, são regiões diferentes. Por mais que o estilo dos vinhos Beaujolais lembre e direcione para a Borgonha, então é composição de terroir diferente, uvas diferentes. Apesar que a uva branca, protagonista do Beaujolais, por menos que tenha, por mais que tenha um volume pequeno, né? Seja volumes pequenos, comparar os vinhos brancos com os tintos do Beaujolais, ainda é um destaque, ainda é uma referência os vinhos tintos, mas no que aparece vinho branco é a Chardonnay também, que é a uva protagonista aqui. Isso a gente olha daqui a pouquinho. Mas aí, olhando, e realmente é muito bonito, né? Esses vilarejos tem vilarejos antigos aqui, tem literalmente vilarejos milenares, que são muito bonitos, a paisagem é muito bonita. Então, conforme vai indo para o oeste, vai tendo cadeias montanhosas ficando bonito, conforme vai vindo para o leste, vai ficando um pouco mais plano. Mas esse afloramento granítico, principalmente no norte do Beaujolais, e aí a gente começa a separar um pouquinho, né, essas áreas do norte e do sul, em contextos um pouquinho diferentes. Esses afloramentos graníticos, e no norte a gente vai ter afloramento granítico, no norte do Beaujolais a gente vai ter um pouco de xisto, a gente vai ter um pouco de gnais, tudo rochas, né? Tudo sendo origem de solos rochosos, de solos pedregosos. Vai fazer com que os vinhos do norte, com esses solos mais rochosos, pedregosos, sejam vinhos mais intensos. Já o sul do Beaujolais, que vai ter uma menor concentração desses solos e voltam a surgir os solos argilo-calcários, principalmente solos calcários, os vinhos se tornam um pouco mais leves e eles ganham um pouquinho mais de acidez. Os solos mais valorizados do Beaujolais são os solos do norte, porque são solos que se dão melhor para uma maturação extra para a uva protagonista da região, a Gamay. Os vinhos do sul, a gente vai ver que são vinhos mais leves, são vinhos mais frescos, são vinhos mais para consumo rápido. Aliás, esse é um ponto importante do Beaujolais. A grande maioria dos vinhos do Beaujolais são vinhos para consumos rápidos, para consumos jovens. Não são vinhos de guarda, com exceções. Muitos dos crus do Beaujolais são vinhos de guarda, são vinhos que aí aguentam tranquilamente seus 10 anos de vida. Mas esses são um pouco, vamos lá, vamos considerar são as exceções. São as exceções. Eu vou provar com vocês daqui a pouco um cru do Beaujolais. Que é o cru que fica inclusive mais ao norte do Beaujolais, né? Bem ali bem próximo da Borgonha. E ele é um vinho que, intensidade aromática, já dá para sentir que tem muito dessa fruta vermelha madura, bem madura. Tem uma nota, um toquezinho herbal que lembra, para mim lembra ervas da Provence, né? Aquelas ervas finas, secas, bem gostosas. E lembra um pouquinho um toquezinho também, quase um toquezinho, um leve toquezinho de alcaçuz, sabe? Aquele um pouquinho mais terrosinho, um pouquinho mais raiz. Legal, daqui a pouco eu vou provar. Não engole. Para dar uma preparada na boca para degustação.
Mas é um vinho que ele é um cru de Beaujolais, mas mesmo assim a intensidade dele é uma intensidade de um vinho de média intensidade para vinho tinto. É um vinho de médio corpo, é um vinho que tem uma estrutura tânica, mas a estrutura tânica é macia, tem essa acidez mais destacada. Ou seja, é um vinho mais concentrado para Beaujolais e chega aí num vinho tinto de média intensidade, não é aqueles vinhos super concentrados, intensos que a gente encontra à base, né, de Cabernet Sauvignon, Syrah, muita potência, muito não. É um estilo mais vinhos mais fáceis de serem consumidos. E isso também por um tempo foi ruim para o Beaujolais, porque o mundo estava procurando, principalmente nos anos 90, anos 2000, vinhos mais intensos, potentes, eram vinhos que tinham aquelas grandes notas dos críticos, né? Então era bem comum isso. Eles queriam a potência, queriam a intensidade. E o Beaujolais foi ficando, né, mais atrelado a vinhos frescos, porque é o estilo de vinho que faz, mais leves, fácil de ser consumido. E acabou que o preço de Beaujolais não conseguia subir. E Beaujolais, claro, sempre tendo produtores ali que trabalhavam, faziam seus vinhos destacados, faziam seus vinhos, mas nunca conseguia fazer com que os preços aumentassem muito. Agora, na nova onda que a gente está vivendo, de os consumidores buscando cada vez mais vinhos mais frescos, fáceis de ser consumidos, mais leves, o Beaujolais tá galgando seus espaços e tá, né, conquistando aí seus espaços mais destacados, tá ganhando nessas relevâncias. Então, atenção ao Beaujolais, porque o Beaujolais tá cada vez aí mais, né, com o contexto global atual. Não porque o Beaujolais esteja mudando. O Beaujolais sempre teve essa ideia de mudar, mas sempre focado nessa linha, nesses estilos de vinho. Só que o mundo está mais receptivo agora. E a uva principal é a Gamay. E a Gamay faz vinhos mais leves e mais frutados. Se a gente pegar um pouco do perfil vitícola da Gamay, a gente vai ver que ela é uma uva que também tem a brotação precoce e a maturação precoce. Ou seja, mais cedo. Ela não tem a casca muito grossa, apesar de ser um pouquinho mais grossa que a Pinot. Ela também é sensível a doenças. Ela precisa ter um controle de rendimento, né? Principalmente em locais um pouco mais férteis, porque senão a qualidade cai bastante. E aqui já vai uma dica para vocês. Nas áreas planas do Beaujolais, são as áreas onde ela acaba tendo um pouco menos de concentração. Ela acaba tendo um pouco menos de intensidade. Por quê? Porque é muito rico em matéria orgânica. Então, as áreas planas ela vai ficando um pouco mais, digamos que, os vinhos vão ficando mais leves. Nas áreas de inclinação, de relevo, os vinhos começam a ganhar um pouco mais de intensidade. Ela também é suscetível a algumas doenças. E é uma uva que ela é um pouco mais resistente que a Pinot, mas é uma uva que requer cuidados, precisa de locais adequados para ela conseguir amadurecer bem. Senão ela é uma uva difícil, né? Acaba que tem um pouco mais de dificuldade para fazer vinhos de alta qualidade, porque é uma uva que precisa cuidado. Então ela não gosta de locais muito úmidos. Solos com boa drenagem facilitam. Solos mais quentes, como acontece no norte do Beaujolais, solos com bases graníticas, pedregosas, por mais que tenha muitos solos também arenosos, mas com bases graníticas, solos com boa drenagem, solos um pouco mais quentes, ela consegue amadurecer um pouco mais e ganhar um pouco mais de intensidade. Não significa que vão fazer vinhos extremamente intensos, mas vai ter, e é um dos destaques do Beaujolais, é pegar os vinhos de Gamay, que normalmente qual é o perfil médio de Gamay? É ter uma intensidade de cor média menos para média, uma intensidade de aromas médios, estrutura tânica de média menos para média, e esse álcool e esse corpo também, de médio menos para médio. No norte do Beaujolais, o que acaba acontecendo? Como tem essa maturação extra, normalmente os vinhos vão ganhar um pouco mais de álcool, esse álcool chegando a um álcool médio. Esses vinhos vão ganhar um pouco mais de cor, essa cor chegando a uma intensidade média. E vão ainda manter a sua acidez de média para média mais. Você deve estar perguntando, poxa, mas esses vinhos do Beaujolais têm passagem por madeira?
Alguns sim, mas não é o mais comum. Se usa madeira no Beaujolais, né? Se usa madeira nova, se usa muito mais madeira usada, barrica usada, mas não se quer tanto esse caráter de aromas secundários, né? Então acaba que quem usa madeira lá no Beaujolais são os produtores de fazem vinhos mais intensos, os crus e tudo mais, acaba que é isso que eles buscam. Por quê? Porque muitos dos vinhos do Beaujolais são vinhos feitos no processo que a gente chama de maceração carbônica. Na verdade, maceração semicarbônica. Que esse é um dos grandes destaques dos vinhos do Beaujolais, e aí que eles começaram a ganhar novamente seu mercado, a conquistar espaço no mundo. E o que é a maceração semicarbônica? E aí vamos explicar um pouquinho desse contexto, e aí a gente vai degustar o nosso vinho para ver se ele apresenta essas características de maceração semicarbônica ou maceração convencional. O que é maceração semicarbônica? Né, alguns chamam de fermentação carbônica, maceração carbônica. É uma forma de elaboração de vinho um pouco diferente, aonde se colocam os cachos inteiros dentro do tanque. Não se prensa para tirar o suco, né? Se coloca o cacho aqui. E o que acontece? Vai começar um processo de fermentação enzimático intracelular. Dentro do grão da uva vai começar, e não necessariamente no suco, como acontece convencionalmente. Como que a gente faz o vinho, né? Como que a gente faz o vinho tinto convencional? A gente primeiro tira o grãozinho da uva, dá uma prensada nesse grãozinho da uva para esse grãozinho da uva soltar o suco e deixa as cascas junto aqui para extrair as características da casca. No processo de maceração carbônica, não se prensa a uva, se coloca a uva inteira para que o processo comece dentro do grão. E aí o que se faz? Se faz um controle aqui, né, de controle. E assim, esse é um ponto importante, né? Porque a gente quer o mínimo possível. Quando vai fazer maceração carbônica, de modo geral, se quer o mínimo possível de uma fermentação convencional. O mínimo, né? Se quer, né, esse contexto muito mais, né, nesse contexto intracelular, carbônico. Então se faz dentro do tanque um contexto de ambiente anaeróbico. Ou seja, com redução de oxigênio aqui dentro. O que acaba acontecendo e por isso que é o contexto de semicarbônica? Eu já vou explicar o restante, né, das características e tudo mais. Mas o que é o contexto da semicarbônica? Porque quando coloca dentro do tanque, o peso da uva de cima acaba fazendo com que as uvas de baixo elas rompam o grão e comece a derramar o suco. E aonde o suco derrama, aqui vai acontecer a fermentação alcoólica tradicional. Nos cachos inteiros é que vai acontecer, né, nas uvinhas inteiras que vai acontecer a maceração carbônica. Então eles chamam semicarbônica porque nunca dentro de um tanque vai acontecer 100% carbônica. Né? Ou seja, uma parte vai ter uma fermentação convencional. E o Beaujolais ficou famoso porque implementa essa técnica há bastante tempo e implementa muito bem. Essa é uma técnica de fermentação que o que faz? Primeiro, os vinhos vão ficar menos ácidos, quebra muito os ácidos málicos, vai acabar gerando bastante glicerina, glicerol, e glicerol faz os vinhos ficarem mais macios, vai ter uma intensidade muito grande de frutas vermelhas, vai ter uma intensidade de cor um pouco mais evidente e vai desenvolver aromas muito relacionados também com banana, aroma de cravo, aroma que lembra um pouco canela, aroma que lembra especiarias. Só que essa técnica faz vinhos muito bons para serem consumidos jovens, frescos. Os vinhos acabam não tendo uma grande capacidade de guarda. É uma técnica de fermentação que acontece bastante rápido.
né? Então, a fermentação em 3 dias, 4 dias está pronto. Fermentou, resolveu, já pode tirar e botar o vinho para o mercado. Né? Literalmente. Ah, vai botar o vinho para o mercado? Não, tem processo de estabilização, filtrações, tem vários outros processos que passam. Então não é que em 3 dias vai para o mercado. Mas são os primeiros vinhos, por exemplo, a chegar na safra. São vinhos que, vamos lá, 3 meses, menos, 2 meses, o vinho está pronto. Em 2 meses consegue ter o vinho no mercado. Então, inclusive a famosa festa do Beaujolais Nouveau, eles colhem em agosto, setembro, em novembro o vinho está no mercado. Ou seja, o vinho fica pronto muito rapidamente. Mas são vinhos para consumos jovens. Na Beaujolais só se faz processo de maceração carbônica ou semicarbônica, né? Semicarbônica porque uma parte acaba sendo fermentação convencional. Resposta é não. Tem produtores que fazem fermentação convencional tradicional, inclusive com maceração de cascas, inclusive também com cacho inteiro, alguns como a Borgonha. Então tem vários estilos aí de produtores que vão ter diferentes perfis. E aqui só para vocês entenderem um pouquinho, nesse tempo de fermentação, vai muito com o estilo de vinho. Vinhos mais jovens e frescos, como o Beaujolais Nouveau, duram algo em torno de 2, 3 dias. Os Beaujolais convencionais duram em torno a um pouco menos de uma semana. Os Village já vão a quase 10 dias, enquanto os Crus vão aí, podem chegar a 2 semanas processo de, né, fermentação. O que a gente está falando? Quanto mais tempo do processo de fermentação, mais características da casca vai acabar extraindo. Então, esse processo de maceração carbônica foi o grande destaque dos vinhos do Beaujolais a partir de determinado momento. O Beaujolais entendeu o seguinte, olha, eu não preciso ficar competindo com o resto do mundo, eu posso fazer vinhos desta maneira, frescos, para irem rápido para o mercado, e vou tentar fazer isso o melhor possível. E aí teve uma jogada de marketing que eles fizeram, que é amplamente estudada e copiada até hoje, que foi a festa do Beaujolais Nouveau. O que é o Beaujolais Nouveau? É um vinho feito de maceração carbônica, semicarbônica, que vai muito rápido para o mercado e que é um vinho que é para ser consumido bem jovem, bem rápido, muito fresco, muito frutado, mas que dura pouco. É um vinho que tem aí, olha, melhor nesse vinho é consumir ele aí em 6 meses, no máximo em 1 ano, porque depois ele vai perder bastante qualidade. Mas eles fizeram uma estratégia de marketing para botar esse vinho que vai rápido para o mercado, ou seja, ele é produzido rapidamente e eles estão valorizando isso cada vez mais, cobrando cada vez mais caro. Claro que a gente vai daqui a pouco entender um pouquinho disso, um pouquinho de atenção sobre isso. Mas é legal. O que muda nos vinhos com maceração carbônica? Eles perdem estrutura tânica, ficam mais redondos em boca, ficam muito mais frutados, mas eles não têm um potencial de guarda tão grande. Os crus de Beaujolais, de modo geral, eles acabam não usando tanto essa técnica, ou se usam muito pouco. Não é que não usem, tá? Eles acabam fazendo o vinho um pouco mais técnica tradicional para os vinhos terem uma guarda maior, uma intensidade maior, uma potência maior. E eu vou degustar com vocês, inclusive, um cru de Beaujolais chamado Saint-Amour. Daqui a pouco a gente dá uma olhada onde ele fica e tudo mais. Serviu uma dose aqui. E o que a gente já percebe nesse vinho? Ele é um vinho que, visualmente falando, opa, deixa eu botar aqui, ele tem um pouquinho mais de intensidade, ele é uma intensidade média de cor. É um vermelho rubi bastante vívido ainda, ele é 2018. E isso é uma coisa interessante da diferença da Gamay para Pinot. Diferença não, mas ela, só para a gente saber, fazer uma referência, a Gamay, a tonalidade granada, alaranjado, demora um pouco mais para aparecer. Já a Pinot aparece bem mais rápido. Normalmente a Gamay, quando concentrada, ela tem uma concentração de cor um pouquinho maior também. É bem límpido, bastante brilhoso. É um vermelho rubi, né? É um vinho tinto tranquilo. O que mais interessa pra gente é nariz e boca. Mas vamos no nariz. E no nariz aparece muito esse caráter. É uma intensidade média. Muita fruta. Fruta vermelha muito madura. Aquela cereja que a gente... né? Aquela cereja já ficando preta, né? Que a gente usa no Natal, que tá bem docinha. Usa, né, pra decorar ali o peru. Lembra bastante aqui. Nossa, ela tem esse aroma de frutas
né? Vermelhas também bem maduras, é um pouco mais frescas que essa cereja, né? Forma quase aquele perfil, né? Aquela caldinha de frutas vermelhas. E essa nota especiada, mas principalmente essa nota especiada, ela é mais puxada para um terroso, né? Lembra um pouco mais uma raiz, quase um toquezinho ele lembra mais um alcaçuz e um toquezinho de anis estrelado. Mas o que mais chama atenção aqui são esses aromas de ervas secas. Ervas finas secas. Não me lembro uma erva específica, mas essas ervas finas secas muito gostosas, né? Não aparece o aroma secundário. Esse é um vinho que não tem passagem por madeira. E tu vai agitando ele, ele tem um pouquinho da pungência do álcool, né? O álcool aparece um pouquinho mais. 2018 foi um ano quente, né? Foi um ano quente o Beaujolais. Os vinhos ficaram um pouco mais intensos, um pouco mais concentrados. Mas vamos tomar um gole desse vinho? As características? Eu tô provando com vocês. É um Beaujolais, é um cru de Beaujolais. Domaine La Pilorette. Gosto bastante desse vinho. E eu gosto do preço dele, principalmente quando ele entra em promoção, tá? Vamos botar, boca. Interessante. Ele é um vinho seco. O tanino dele, ele é um tanino médio menos. Uma texturinha um pouquinho mais marcadinha, mas tanino médio menos, acho que define melhor aqui. Já álcool dele é um álcool médio mais, e o corpo dele é um corpo médio. É um vinho que é um pouco mais pesado em boca. Apesar desse álcool ele ser médio mais, ele é muito bem integrado. Ele não sobra em boca. Ele tem bastante sabor no vinho para compensar isso. A acidez, ela é uma acidez média. O álcool ainda fica um pouquinho mais evidente, mas o álcool não sobra. Essa integração do álcool com os outros elementos é muito interessante. Me chama muita atenção aqui. É um vinho que é bem elaborado. Um vinho que, né, é para ser mais intenso. E as características de sabor desse vinho em boca, né? Esse vinho em boca, ele lembra a fruta mais madura. Ele lembra a nota mais especiada. Ele traz uma nota, esse toque de anis estrelado. Ele tem um toquezinho, né, muito gostoso. Quase um toquezinho de cúrcuma, assim, né? Aquele toquezinho meio terroso, mais evidente em boca. Não tem tanto aquela nota da alcaçuz, mas essa cúrcuma em boca muito gostosa. E eu sinto quase como se fosse um gengibrezinho. Ele tem uma picânciazinha, assim, em boca, que me remete também um pouco a gengibre. Gostoso, vinho muito gostoso. Ele é 2018, né? Ele é 2018 e é um vinho então tá com 4 anos, mas entregando super bem. Para mim tá no auge dele e vai se manter um pouquinho assim ainda, mais um ano talvez nessas características, mas tá no auge, tá uma delícia. Uma delícia. Se vir para harmonizar. Hum, hum. Esse vinho para harmonizar com carnes de aves. Quem não gosta de vinhos brancos, por exemplo, aquele frango com aquele toquezinho mais caramelizado, para quem gosta de fazer aquele frango com redução de, de vinho, para quem gosta de frangos com ervas, esse toque vai bem, né? Então fazer aquele, acho que principalmente essas aves não com tanto sabor, mas aquelas aves, né? A gente tem aquelas aves de casca que eles ficam muito saborosas demais, codorna. Mas essas aves, né, como frango, e talvez até um pato aqui, tem que cuidar, o pato que é muito. Esse pato normalmente tem o sabor muito intenso, a gordura do pato também é muito mais marcada, mas um frango aqui, bem feito com ervas, com especiarias, olha, ia ficar simplesmente espetacular. Aquelas coisas assim, olha. Nível de qualidade desse vinho, né? Persistência, característica em boca que a gente já falou, persistência dele de sabor é uma persistência média para média mais, isso chama atenção. Nível de qualidade desse vinho, ele é um vinho bom. Olha, não estaria discutindo ele se for. É um vinho bom, ele é um bom Beaujolais, é um bom cru e quase a gente discute ele como muito bom, né? Poderia ter algumas características a mais para chegar no muito bom, mas tá para ali, né? Bom, acho que define ele melhor. Bom vinho, bom Beaujolais, entregando bem as suas características. Daqui a pouco a gente volta nele, mas entregando, olha,
surpreendentemente bem para, né, é o que a gente espera de um cru de Beaujolais. Assim. Me chama a atenção, inclusive. Entregando bem, gostei. Gostei do perfil do vinho. E é um pouco do claro que a gente viu, né, quando a gente fala, por exemplo, da Gamay, a Gamay ela oscila um pouco, né, nas suas características. Então, o que a gente vê? Ela ganha no cru de Beaujolais mais cor, ela ganha mais peso, ganha um pouquinho mais de tanino, e aqui nesse caso, como foi o ano quente, ela perdeu um pouquinho de acidez. A acidez foi média. Então, foi um vinho mais intenso na sua média do que a gente está vendo aqui, do que é o perfil médio de Gamay. Claro que aqui está entregando mais, é um vinho mais potente porque é um cru, né? É uma das áreas mais destacadas, né? Uma das áreas mais valorizadas aí, e isso está nítido no vinho. É bem, bem nítido, inclusive. E quando a gente fala, e aí entrando um pouquinho nas regiões, porque eu quero contar para vocês do Beaujolais Nouveau, e até explicar aqui, porque gera muita dúvida, né? O que é, como é, para onde vai, o que faz. O Beaujolais Nouveau, mas antes da gente explicar o Beaujolais Nouveau, vamos entender as regiões do Beaujolais, porque dentro do Beaujolais a gente tem 12 apelações. 12 AOCs. Por quê? Porque os crus de Beaujolais, eles se tornam apelações independentes. São 10 áreas crus que são apelações independentes. E dá mais ou menos para a gente fazer uma divisão aqui, né? Vamos dividir o Beaujolais no Beaujolais Norte e no Beaujolais Sul. Lembra que no Norte a gente vai ter os solos graníticos, os solos mais pedregosos, solos quentes. Os crus de Beaujolais eles estão todos no norte. Então a gente está vendo aqui, né? Todos os cruzinhos marcadinhos aqui nesse roxinho mais clarinho. Mas, primeiro, vamos entender a apelação, as duas apelações regionais. Então a gente tem a apelação regional apenas chamada Beaujolais. Então vai se tornar, né? Apelação Beaujolais Contrôlée. E a gente tem dentro da apelação Beaujolais uma regrinha que deixa um pouquinho mais rígido, né, de concentração no vinho, tudo mais pode chamar de superior, né? Beaujolais, Beaujolais superior pertencem a essa apelação que a uva pode vir de qualquer lugar, né? Qualquer área. Vamos voltar aqui nesse mapa ainda, peraí. Vamos voltar nesse mapa aqui que ainda que eu acho legal explicar isso com um pouco mais de atenção. Então a uva pode vir de qualquer lugar aqui. São 96 vilarejos que compõem toda a região do Beaujolais. Existem, e elas estão concentradas no norte, alguns vilarejos de maior destaque. E vocês estão vendo marcadinho nesse roxinho aqui mais escurinho. Esses vilarejos de maior destaque, se aí a gente está falando de 39, tem uma apelação própria chamada Beaujolais Village. Os vinhos são um pouco mais intensos, também estão mais para o norte, nos solos mais quentes. Os vinhos do sul ficam mais leves, mais frescos. Os vinhos do norte são um pouquinho mais intensos, um pouco mais concentrados. E os villages eles estão, e a sua grande maioria, no norte, e eles estão na parte de encostas, de relevo. Tanto que na parte, mesmo no norte, na parte mais plana, volta a ser regional. A qualidade é um pouco menor. Bom, e aí tem 10 áreas destacadas de maior valor que viram apelações próprias, que são o que a gente chama nos crus de Beaujolais. Como, por exemplo, esse que eu provei com vocês, chamado de Saint-Amour, que é o cru mais aqui ao norte do Beaujolais. Fica quase na Borgonha, né? Que Mâcon já é Borgonha. Aqui a gente chega a Lyon a gente já está chegando no Vale do Rhône. Então o Beaujolais fica bem no meio do caminho. Então são 3 conjuntos de apelações, sendo que os crus são apelações independentes, então são 10 crus, 10 apelações. Tem uma apelação chamada Beaujolais, uma apelação chamada Beaujolais Village e 10 apelações crus independentes. Aí vocês vão perguntar, pô, e o Beaujolais Village? E o Beaujolais Superior? E o Beaujolais... Bom, calma, vamos partir daqui. 3 apelações. Beaujolais, Beaujolais Village e os crus que são apelações independentes. E a pergunta mais importante ou mais corriqueira das aulas é: e o Beaujolais Village? E o Beaujolais Nouveau Village? E o Beaujolais? E aí chega no Beaujolais Nouveau.
Tá, mas aonde está o Beaujolais Nouveau? Então, o Beaujolais Nouveau é uma forma de fazer Beaujolais em maceração semicarbônica e que a uva pode vir de pode ser feita em qualquer área aqui dentro, menos dentro dos crus. Os crus, para botar o nome de cru, não pode fazer carbônica, não pode fazer o Nouveau. Ah, então dificilmente uma área cru vai fazer Nouveau. Pode? Pode. Até pode. Mas aí vai ter que chamar de Beaujolais. Ou se está dentro de um village, chamar de Beaujolais Village. Então, o Beaujolais Nouveau é um estilo de vinho feito nas apelações Beaujolais e nas apelações Beaujolais Village. Dificilmente os crus vão fazer, porque são mais importantes, mais representativos. E o que é o Beaujolais Nouveau? O Beaujolais Nouveau nada mais nada menos do que um vinho feito com maceração carbônica, semicarbônica, rápido e para ser fresco, para ir rápido para o mercado. É um vinho festivo. E foi aqui que Beaujolais começou a virar a curva. Por quê? Porque é um vinho que fica pronto rápido. Eles inventaram a festa do Beaujolais Nouveau, que eles lançam, ele é o primeiro vinho a sair na França inteira da safra, porque ele sai no mesmo ano da safra. Colhe agosto, setembro, na terceira quinta-feira do mês de novembro é o dia oficial da venda do Beaujolais Nouveau no mundo inteiro. Então eles fazem o vinho, começo de novembro eles começam a distribuir o vinho, para o vinho chegar, às vezes até antes, para chegar nos importadores, ok? Para que na terceira quinta-feira do mês eles começam a abrir o Beaujolais Nouveau. Claro que às vezes demora um pouco mais a chegar, acontece, importação e tudo mais, a gente sabe os trâmites, dificuldade. Mas a ideia é exatamente essa. Terceira quinta-feira do mês de novembro começa o consumo de Beaujolais Nouveau. Ou seja, o vinho que é colhido, a uva que é colhida em agosto, setembro, já é consumida literalmente em novembro, 2, 3 meses depois. E uma pegada muito festiva, né? No Japão, lá eles fazem, ficou muito famoso a festa, né? Do Beaujolais Nouveau, lá, as piscinas com Beaujolais Nouveau, é um negócio muito louco, muito louco. Mas esse foi um dos pulos do gato deles, porque é um vinho feito rápido. E aqui a gente tá vendo, né? Um produtor importante com, olha que bonitos rótulos, né? Beaujolais Nouveau. E a ideia do Beaujolais Nouveau é exatamente isso. É um vinho para ser feito rápido, consumido rápido, vendido rápido e tá ficando cada vez mais valorizado. Cada vez mais valorizados. Agora, que também é permitido o rosé, tá ficando super em moda, né? As pessoas querem o rosé de Beaujolais Nouveau, querem. E o Beaujolais, então, o que, que vai aparecer como apelação? Se ele é de uma área regional, vai aparecer Beaujolais. Se ele é de uma área village, vai aparecer Beaujolais Village. Só que vai aparecer escrito o termo Nouveau. Porque aqui, a maior parte das uvas são feitas em maceração semicarbônica. E só para vocês terem ideia, hoje o Beaujolais Nouveau, ele representa 1/3 de toda a produção da região. São mais de 50 milhões de garrafas ao ano. E isso foi um destaque porque fez eles venderem rápido e ganhar dinheiro. E esses vinhos não são muito baratos, não. São vinhos que são muito valorizados, conseguiram valorizar isso. Tanto que é um vinho que chega no Brasil por 200 a 300 reais, dependendo do produtor. Não é barato. E eles conseguiram vender um vinho que o processo de elaboração é barata, fica pronto rápido, por um preço mais valorizado. Claro, não tem muito o que fazer. E é um vinho para consumir jovem, exatamente, porque eles conseguiram trazer esse contexto de festa, esse contexto de comemoração. Mas daí a gente tem os Beaujolais não Nouveau, que uma parte pode ser em maceração semicarbônica e uma parte em fermentação convencional. Que a sua grande maioria é tintos. Também são permitidos vinhos rosés e brancos. Brancos, quando aparecem na região do Beaujolais, são poucos. É a base de Chardonnay. E ficam mais para o norte do Beaujolais como um todo. Eles são Chardonnays até mais intensos, um pouco mais potentes. Né? Eles tinham muito aquele Chardonnay um pouco mais ralinho, mas agora estão fazendo um pouco mais concentrados, ganhando um pouco mais de potência. Mas o grande destaque são os tintos. E aqui o que acontece? São tintos ainda frescos, fáceis de serem consumidos, maceração semicarbônica, uma parte convencional. Nos Beaujolais Superior, a ideia é que eles tenham
né, um teor de álcool mínimo um pouquinho maior, para ser um pouco mais concentrado, ele tem uma, né, uma produtividade, um rendimento em vinhedo um pouquinho menor, para ter um pouco mais de concentração, mas ainda assim vinhos frescos, leves, fáceis de serem consumidos, sem muita complicação. É para vinhos para ser fresco, né? Realmente a busca é ser fresco, leve, fácil de consumir. E depois a gente tem as apelações village. Então, aqueles 39 vilarejos que estão marcadinhos nesse rosinha mais escuro, que aí a apelação se torna village. Aí, nos villages, você começa a ter teores de álcool um pouco mais altos, porque se exige uma maturação maior da uva para ela ter um pouco mais de concentração, aonde tintos e rosés com mínimo 13%, os brancos no mínimo 13,5%, e é exatamente para o vinho tinto ele ser, ele é um vinho, não é um vinho, ele é para ser um vinho fresco, né? Ele, claro, ele vai ganhar um pouco mais de peso, ele vai ganhar um pouco mais de intensidade, ele vai ganhar um pouco mais. Então, aqui tá uma boa opção para quem não quer o vinho Beaujolais tão levinho. Quem quer um pouco mais de peso, quem quer um pouco mais de intensidade, porque os Beaujolais Village, eles têm preços muito bons e a gente sabe que tem um pouco mais de intensidade, um pouco mais de concentração e chegam no Brasil baratos. Encontrava agora, subiu um pouco, né, câmbio e tudo mais, mas encontrava aí próximo a R$100, né, vinhos de Beaujolais Village de alta qualidade. Eu comprava por R$80 vinhos Beaujolais Village de uma boa qualidade. Claro que agora tem que procurar um pouco mais, mas se encontra. É uma boa alternativa. Por quê? Porque depois a gente vai ter as 10 apelações cru de Beaujolais. E aí as apelações cru, elas são independentes. Elas são apelações próprias. As apelações cru são só para vinhos tintos. 100% Gamay. São vinhos mais intensos. São vinhos mais concentrados. São vinhos que já dificilmente vão ter processo carbônico acontecendo. Vão ser mais convencionais. Eu provei com vocês. Um vinho que tem intensidade. Ele não é tão ralinho. Ele tem peso, tem concentração. E esses 10 crus, né, eu provei com vocês aqui o mais ao norte, chamado Saint-Amour. Então depois a gente vai ter, né, Julienat, Chenin, Fleury, né, Morgon sendo um dos mais intensos concentrados, Brully, né, a Côte Brully, que é uma montanha, né, as encostas da montanha de Brully. Então a gente vai ter diferentes áreas aqui que vai oscilar, vai variar um pouco de cada estilo. Mas claro que aqui eles são mais valorizados. Aqui esses vinhos de cru de Beaujolais, que são os melhores, eles vão ter no Brasil preços que chegam aí até 300. Olha, R$350. Os melhores dos melhores dos melhores Beaujolais, eles chegam a R$350. Essa é uma vantagem. Gente, Borgonha, R$300 é um vinho de entrada. R$300 é vinho de entrada na Borgonha. Bons vinhos de entrada, mas é de entrada. Tô falando que os melhores Beaujolais, eles custam na faixa de R$300. E são ótimas alternativas à Borgonha. Claro que nos crus, os rendimentos são bem mais baixos, os vinhos são para ser mais intensos. Então a gente tem alguns vinhos que ficam até um pouco mais intensos, né? Como o próprio Morgon, Molavant, né? Molavant ele tem uma intensidade um pouco maior, né? Eles são mais intensos, né? A gente vai ter Chenin também um pouquinho mais de intensidade. Aqui tá uma dica interessante para vocês. Crus de Beaujolais. Crus de Beaujolais merece uma aula separada, só para falar dos crus. Diferenças, características. Por quê? Porque oscila muito. Né? Oscila muito o perfil. Morgon mais intenso, né? Mais concentrado. Se a gente pegar a Molavant, é um pouco mais... uma marcação um pouco mais tânica, né? Um pouquinho mais estrutura. Pega o Fleury, ele é um pouquinho mais... aqueles toquezinhos mais puxadinhos. Leva o toque meio floral. Pega Saint-Amour, tem aquela nota um pouquinho até... mais puxado para ervas. Então vai variar muito aqui dos seus estilos, mas são ótimas alternativas. E aí qual é o grande segredo aqui? Cru de Beaujolais de bons produtores. Aqui está um dos grandes segredos. Então vocês pegam, por exemplo,
Bons produtores, que no Brasil a gente chega a alguns bons produtores dos crus de Beaujolais. Por exemplo, Chateaubriand. Esse cara ele é muito bom, né? Quem importa para o Brasil é a Cellar. Ele deve estar na faixa dos seus 300 e alguma coisa, que é do cru de Côte Brûlée. Esse vinho ele é muito bom, entrega muito bem. Esse vinho aqui, Dominique Perron, esse cara ele é muito bom, né? Quem importa para o Brasil é a Decanter. São vinhos assim, né? Chenin, tem alguns vinhos que são espetaculares, assim, um pouco mais tânicos, um pouco mais concentrados, um pouco mais intensos. Então a gente tem aqui várias opções, né? O Timbo, Ligia Belair, ele faz alguns Moulin Vent também bem interessantes, né? Também é da Cellar, importadora. Eu provei com vocês aqui um vinho que eu gosto, né? Chateau La Pirolette, que é da Chez France, né? Que, poxa, o preço cheio dele é na faixa de R$ 200, entrega muito bem. Então tem várias opções aí de bons produtores. Acho que Beaujolais, ele é ele é um vinho mais fresco, alguns mais intensos, alguns bons produtores ainda mais. E aqui tá as grandes dicas para vocês. Querem um pouquinho mais de intensidade? Vão para os cru. Querem um vinho com uma intensidade não tão marcada e um pouco mais fresco, com um pouquinho mais de complexidade? Os Village, que é um vinho bem fresco e, claro, bem mais econômico, vai no Beaujolais regional. Beaujolais Village, né? Um pouquinho mais de intensidade. Beaujolais convencional, um pouquinho menos. E o Beaujolais Nouveau é para ser consumido bem, bem jovem. Tá? Não recomendo consumir Beaujolais Nouveau com mais de 6 meses, porque normalmente a qualidade já caiu bastante. Né? Passando de um ano, então, nem pensar, porque a qualidade é muito, muito baixa. Né? Baixa porque a qualidade do Beaujolais Nouveau cai rápido. Ele é para ser consumido fresco mesmo. Esse é o grande objetivo dele. É para isso que ele é feito. Esse é o objetivo dele. Legal, aqui vou provar, né? De novo, como é que tá esse Samu. Literalmente, aí a gente tá falando, né? Do Santo Amor, né? Vou traduzir literalmente, né? Região do Santo Amor. Eles falam, né? Samur, ele é um vinho mais amoroso, né? Não é tão marcado. Eu gosto. São vinhos que... Se é um vinho que eu sempre tenho, como dica final para você, se é um vinho que eu sempre tenho em adega, são Crus de Beaujolais. Sempre tem. Por quê? Porque são vinhos que entregam bastante, claro, bons produtores. Entregam bastante e não são tão caros. E ali estamos, né, nessa pegada de vinhos menos potentes. Eu tô num momento agora que eu gosto, né? Provo tudo que é tipo de vinho, tudo, mas tô numa fase que eu gosto de vinhos mais leves, mais fáceis de serem consumidos. Por mais que os crus sejam mais concentrados, ainda são menos que a maioria dos vinhos, principalmente do Novo Mundo, né? Nossa, e o perfil aromático dele, não para de crescer, ficando um pouco mais amplo. Essa estrutura tânica gostosa, marcada. É um vinho gostoso, né? Ele não é um vinho... Bom que essa nota terrosa, ele não deixa ele tão óbvio, né? Não é aquele vinho tão só fruta, né? Só frutinha, só juicezinho, como chamam, né? Tão facinho só de tomar. Olha, entregando muito bem. Gostei. Pelo preço que eu paguei também, mais ainda. Legal, né? Legal entender um pouquinho sobre o Beaujolais, legal desbravar um pouquinho a região. Acho que é sempre válido. A gente conseguiu aí avançar alguns pontos bem legais, bem representativos. Provem. Acho que a gente tem boas experiências, né? Acho que super válido aí. Provar Beaujolais, ótima alternativa à Borgonha, com preços bem, bem interessantes. Turma, chegamos no final da nossa aula. A gente avançou alguns pontos importantes aqui. Quero deixar um beijo para vocês, muito mais que especial. Dar um brinde no coração de cada um. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.